aqui é Gabriela Labelo e hoje eu tô aqui para algumas reflexões sobre coisas que me acontecem no meu trabalho e questões que eu discuto com os meus alunos, com as pessoas que, enfim, com as pessoas que vêm procurar, né, o trabalho que eu desenvolvo. E uma das coisas que tem vindo muito ultimamente é a ideia de como lidar com diferenças culturais, que é um tema que eu já falei antes, é um tema que vez ou outra aparece. A gente tem muitos casamentos acontecem, né, entre pessoas daqui com pessoas da Europa e às vezes eu vejo que um dos desafios, né, de interação com pessoas de outras culturas entender aquela cultura, entender e como lidar com às vezes, alguns hábitos, algumas coisas que às vezes a gente não entende porque faz parte de um outro contexto cultural. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que foi a forma com que eu lido, porque eu fui pequenininha, né? Eu fui quase recém-nascida, com 5 meses para a Suécia, vivi com meus pais brasileiros. Convivi com muita gente de outros países sempre, né? Na cidade que eu morava era uma cidade universitária, então tinha muita gente de várias partes do mundo. E uma das coisas que eu sempre, a forma com que eu lido com as diferenças culturais é falando, né? Às vezes a gente tem um pouco de receio de conversar sobre as coisas. E é como eu gosto de abordar os assuntos. Eu me lembro de uma vez, um amigo, o pai dele faleceu na Suécia e eu estava lá visitando ele, mais ou menos na mesma época. O pai tinha falecido já há um tempo anterior, porque demorava bastante para liberar o corpo, porque lá é um pouco diferente o processo. E ia ter um enterro, né? E aí eu virei pro meu amigo e falei, olha, seguinte, culturalmente no meu país, né, no Brasil, é de bom tom eu ir nesse enterro mesmo não conhecendo seu pai para te dar um apoio, é assim que eu aprendi a fazer. Agora você vai me falar se você quer a minha presença ou não. Ele não queria que eu fosse. Então, com a conversa, as coisas se clarearam, eu falei o meu ponto de vista, e quando a gente conversa sobre os aspectos culturais, é bom deixar muito claro, né? Eu tenho uma pessoa com quem eu convivo, que o marido é de um país europeu, e eles vão passar o Natal numa casa de brasileiros, e ela tá com certo receio. E eu falei para ela a mesma coisa, conversa antes, fala, olha, aqui no Brasil, ou entre os brasileiros, é muito comum acontecer isso, isso e isso. Se você se sentir desconfortável, eu posso, né, interferir. Então, assim, você se coloca como alguém que vai clarear a situação e falar sobre. Porque o falar sobre minimiza alguns conflitos ou alguns erros de interpretação que podem surgir. Então, às vezes, é interessante você ter uma ideia clara de qual é a sua cultura, como é que você age, o que você aprendeu na sua casa. E falar isso com as pessoas, discutir isso com as pessoas, se é ok para as pessoas, se não é. Então, para cada um respeitar o espaço do outro e o hábito do outro, para as pessoas começarem a se entender melhor. Eu acho que muitos casais que vêm de culturas diferentes, eles sofrem muito no relacionamento porque não comunicam os aspectos culturais em que cada um é criado. Então tenha clareza disso, converse isso com a pessoa com quem você convive, se no caso você tem uma pessoa que vive de outra cultura, às vezes nem de outra cultura, às vezes de outra casa, né? As famílias têm culturas diferentes. Então, discuta isso e chegue no consenso, negocie. Essa é a melhor forma de você lidar com essas questões de diferenças. Então, é assim que eu faço e é assim que geralmente eu ensino para as pessoas com as quais eu trabalho, alunos, clientes, enfim, todo mundo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está passando por uma situação complicada culturalmente, manda uma mensagem que eu estou aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero você no próximo. Até mais.